Glória a Deus, irmãos. Amém ou não? Amém. Deus está na casa, amém? Aleluia. Ele está na casa. Você acredita que Ele está na casa? Amém. Eu creio. Mas você acredita por quê? Porque disseram para você? Ou você acredita na palavra? Porque a palavra do Senhor vai dizer que onde 2 ou 3 estiver reunido em seu nome, Ele se faz presente. Pastor, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Querido, não basta você sentir, não basta sentir, nem você ver. Basta somente crer. Se Ele está presente aqui é porque um milagre pode acontecer na sua vida. Amém? Só quem acreditou aí que está pegando, só quem acreditou aí que entendeu. Se você crê que Ele se faz presente aqui, o ambiente já está propício para o milagre acontecer. O ambiente já está propício para as provisões de Deus se cumprir na tua vida, querido. Por quê? Porque Ele está na casa. E se Ele está na casa, alguma coisa maravilhosa tem que acontecer. Aleluia! Aleluia! Maravilha! Nós estamos numa série de mensagens. E essa série de mensagens fala sobre batalha espiritual, amém? Quem está acompanhando aí? Quem está vendo nas quintas-feiras? Então, glória a Deus aí, igreja. Não tem recebido de Deus? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Nós vamos falar sobre o tema da mensagem de hoje, que é a importância da comunhão com o corpo de Cristo. Como a comunhão com a igreja pode ser fundamental para vencer as grandes guerras espirituais. Eu vou repetir para você entender. Como a comunhão com a igreja pode ser fundamental para vencer as guerras espirituais. Esse tema aqui, irmão, vai ser um tema que vai quebrar muito paradigma na vida de pessoas. De achar que ela não precisa estar congregando numa igreja, de achar que ela pode ser uma cristã, um cristão, né, dentro de casa, como dizem muitos, né, Cristo em casa. Só que a Bíblia, ela já diz para nós e ela nos ensina que é importante que vivamos em comunhão, amém? É importante que nós vivamos em comunhão e é importante congregarmos entre irmãos. A Bíblia, ela fala sobre isso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então lá em Hebreus capítulo 10, versículo número 25, diz assim. Bota aí para mim, por favor, a corrigida fiel. Amém? Isso. Diz assim a palavra do Senhor: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Vou repetir mais uma vez. Não, pode mudar. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais, quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Então essa é uma ordenança da própria palavra de Deus. Para que nós não deixamos de quê? De congregar, de estar juntos. E isso que é importante, é vivermos em comunhão. Por isso que é a importância da palavra comunhão. O porquê que é necessário que nós aprendamos o significado dessa palavra. A comunhão entre os irmãos, a comunhão entre o corpo de Cristo, a comunhão da igreja. Porque quando nós vivemos em comunhão, nós estamos fortalecidos no Senhor para podermos resistir à ação do inimigo contra a nossa vida. Quem está entendendo? Quando nós vivemos em comunhão, quando nós estamos juntos,
nós somos mais fortes. Sabe o que você está entendendo o que eu estou falando? A palavra comunhão, no Novo Testamento, ela vem do grego koinonia. Koinonia. Entendeu? Koinonia significa comunhão. Comunhão significa participação conjunta, compartilhar algo em comum, relacionamento íntimo e profundo. Então, querido, comunhão aqui é uma palavra que tem um significado muito importante na vida de todo cristão, porque ela significa participação conjunta, compartilhar algo em comum, relacionamento íntimo e profundo. Mas, pastor, o que se quer dizer comigo? E o que isso quer ensinar para mim nesse tempo? Primeiro, você precisa entender qual é o significado dessa palavra comunhão. Você precisa ter um discernimento do que é viver em comunhão. E só podemos viver em comunhão quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, pastor. Quem está entendendo? Porque diz a palavra que outrora éramos o quê? Inimigos de Deus. Amém ou não? Outrora éramos inimigos de Deus. Outrora estávamos afastados do Senhor. Mas agora em Cristo Jesus, nós já nos aproximamos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. E você só pode ser amigo de alguém se você tiver comunhão com esse alguém. Oh, querido, já tem gente entendendo aí. Aleluia. Então, primeiro, para que eu tenha comunhão, eu preciso ser regenerado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser uma nova criatura. Amém? E aí sim, né, quando eu me torno uma nova criatura, eu passo a ter comunhão com o Senhor. Porque, querido, essa palavra comunhão, ela tem um sentido bíblico. E aí a gente entra numa questão muito importante aqui, porque a comunhão, ela leva a unidade, pastor Leandro. E aí a gente precisa também definir o que significa unidade. A comunhão, ela leva a unidade. Vou repetir mais uma vez. A comunhão, ela leva a unidade. E unidade é diferente de união. Amém ou não? Amém. A união, sim, é um ajuntamento de pessoas. A união é quando você está em um lugar em que várias pessoas estão juntas. Agora, por exemplo, tem várias pessoas aqui, amém? Estamos todos aqui juntos, amém? Estamos em união? Estamos. Estamos ou não estamos? Sim. Mas estamos em unidade? Por quê? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Estamos em união, mas será que estamos em unidade? A unidade, por outro lado, ela é um conceito mais profundo na fé cristã. Refere-se a uma harmonia espiritual e doutrinária, resultante da ação do Espírito Santo. A unidade é a obra interior, fruto de um mesmo Espírito, fé e propósito. Então, querido, nós podemos estar unidos. Nós podemos estar em união, em um só lugar. Mas na unidade, para que tenhamos unidade, isso precisa vir do Espírito. Não, mas eu vou melhorar para que você possa entender. Se somos regenerados, temos comunhão com Cristo, amém? Temos comunhão com o Espírito Santo. Então só através do Espírito Santo que nós temos unidade. Porque através do Espírito Santo é que passamos a viver o quê? O mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo sentimento, o mesmo comportamento que Cristo. Glória a Deus. A mesma coisa. Aleluia. Porque se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos pequenos Cristos, nós precisamos viver em unidade com Ele. Mas para antes de viver em unidade, nós precisamos ter comunhão com Ele. Porque eu disse, porque a união leva a unir. E a unidade é diferente de união. Unidade é você ter o mesmo pensamento. Então, quando eu falei aqui, nós estamos aqui reunidos, unidos. Mas será que todo mundo está no mesmo pensamento? Será que todo mundo está na mesma visão? Será que todo mundo está no mesmo propósito? Será que todo mundo está no mesmo sentimento de Cristo Jesus?
Cadê o brilho? Cadê o brilho? Ninguém fala nada. Na hora da união todo mundo concordou, né? Agora da unidade Deus começou a dar ruim. Será que nós estamos no mesmo propósito? Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Isso é importantíssimo na vida do cristão, irmão. Porque se nós não vivemos em comunhão com Cristo, nós não podemos viver em unidade com Ele. Deixa eu te explicar mais uma vez. Se nós não vivemos em comunhão com Cristo, nós não podemos ter unidade com Ele. O que é isso, pastor? É viver a mesma, sabe, o mesmo sentimento de Cristo. E que sentimento é esse? Sentimento de compaixão para com os irmãos. Aleluia. Quando nós sentimos as dores dos irmãos, do irmão, do próximo. A pastora Fabiana aqui pregou lindamente quando ela falou sobre o quê? Sobre o bom samaritano. Amém ou não? Amém ou não, irmão? Amém. Ei, está todo mundo ligado aí? Amém? Amém. Glória a Deus. Então é ter compaixão, é o mesmo sentimento de Cristo, compadecer-se. E várias passagens bíblicas diz que Jesus se compadeceu e por isso ele curava. Então nós precisamos viver em unidade, é o quê? É ter o mesmo sentimento que ele. Viver em unidade é ter o mesmo comportamento de Cristo. Quando se fala de comportamento, irmãos, aí a gente precisa entrar realmente numa unidade com Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque se comportar como Cristo se comportou, mesmo sendo afrontado, mesmo sendo levado ao extremo, porque muitos dos fariseus provocavam Jesus, muitos dos fariseus afrontavam Jesus, muitos dos fariseus queriam tirar a própria vida de Jesus, até mesmo quando ele foi preso, eles bofetearam ele, e a Bíblia vai dizer que ele não tratou da mesma forma que eles o tratavam. Será que você está entendendo? E aí, para a gente ter comunhão, a comunhão nos leva à unidade, e a unidade faz com que a gente se torne essência de Cristo. É agir como ele agia, é sentir como ele sente. E aí, como você se comporta quando você é afrontado? Como você se comporta quando você, quando alguém tenta te humilhar? Será que você rebate na mesma moeda? Será que a pessoa, quando ela te afronta, ou quando ela te xinga, você xinga de volta? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Fala para o irmão assim, dá uma glória a Deus aí. Se eu ficar muito calado, aí a palavra parece que é só minha, né? Então, quando dá glória, dá uma disfarçada. Entendeu? Se afronta você, querido. Eu não levo desaforo para casa, não. Quem é você para falar assim comigo? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Não mexe comigo não, hein? Porque, eu sou lá de não sei das quantas. O camarada já, nessa situação, ele já se torna, parente do miliciano, parente de todo mundo. É irmão do PM, é irmão do não sei das quantas, delegado, tudo. Só que o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos, como igreja, viver em comunhão com Cristo, porque através da comunhão nós vivemos em unidade. E nesse tempo, o que vai fazer a diferença é quando nós vivamos em unidade com Ele. Por quê? Porque através disso nós vamos mostrar para o mundo quem somos nós em Cristo Jesus. Aleluia. E vamos passar a exalar o quê? O cheiro de Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Esse é o propósito.
propósito de você viver em unidade. Pastor, tem como eu viver, tem como eu andar, né? Tem como eu estar em união. Tem como eu estar em união, mas não estar no mesmo propósito? Tem sim. Amós vai dizer assim, ó, 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vou dar um exemplo do casamento. Pode um casamento, o marido e a mulher estarem unidos, mas não em unidade? Pode. Pode. Só que o pau quebra, o pau canta. O bicho pega mesmo, porque um quer ter razão e o outro também. A verdade é isso. Agora, quando o casamento está, quando eles estão unidos, mas além de estarem unidos, eles estão em unidade, eles pensam da mesma forma, eles veem da mesma forma, eles têm a mesma visão, eles têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo sentido. Será que você está entendendo? Aleluia. Glória. É isso. Agora eu te dou um abraçar o Lucas assim, ó. Mas tá aí, tá vendo, mãe? Unidade. 90%. Eu entendi. É isso, irmão. Agora, quando essas são as expressões, entendeu? São as linguagens não verbais. Agora, quando você vê que o casal tá assim, ó, a mulher olha pra cara do outro assim, ó. Tá vendo aí, ó? Deixa eu falar contigo. Barriga. Só falta dar a cabeça. Mas essa é a realidade. Amós 3:3 vai dizer isso. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. E essa palavra, ela quer dizer o quê? A diferença entre você estar unido e você viver em unidade. Mas você só pode viver em unidade se você tiver comunhão. Amém ou não? Amém. Mas uma coisa puxa a outra. Mas eu só posso ter comunhão se eu for uma pessoa regenerada. Fala pro teu irmão, só pode ter comunhão se você for regenerado. Se você se tornar uma nova criatura, irmão. Aleluia. Não dá para você ter comunhão com Cristo se você não for uma nova criatura. Aleluia. Não dá para você ter comunhão com Cristo e ainda praticando as velhas manias, os velhos costumes, tendo os velhos pensamentos, praticando os velhos hábitos. Não dá para ter comunhão. Quem está entendendo? Amém. Deus não negocia com isso. Amém? Amém. Então fala assim, ó, para que eu ande em comunhão. Eu preciso ser uma nova criatura. E a importância da comunhão com o corpo de Cristo, a importância da comunhão como o corpo de Cristo. Como a comunhão com a igreja pode ser fundamental para vencer guerras espirituais. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo número 5. Minha voz está um pouco assim, foi porque eu estou meio alérgico. O ar-condicionado. Quem achou aí, diga bem. Atos 12, 5. Atos 12, 5. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, mais uma vez, a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Amém. Aqui já na NVI diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu acho interessante aqui que aqui ela entra no tema da mensagem.
A importância da comunhão, pastora Ingrid. A importância da comunhão. Como a comunhão com a igreja pode ser fundamental para vencer as batalhas espirituais. Como a comunhão da igreja. Porque a Bíblia vai dizer aqui que a igreja orava. Mas orava por quem? Por Pedro. Porque Pedro estava o quê? Preso. Estava em prisões. Estava em cadeias. Então aqui Pedro estava passando por uma batalha espiritual. E não era só Pedro que estava passando por uma batalha espiritual. Era a igreja que estava passando por uma batalha espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele ressuscitou. E ele sobe aos céus. Mas ele deixa a sua igreja na terra. Mas ele não deixa a igreja na terra abandonada. Ele não deixa a igreja na terra largada. Ele não deixa a igreja da terra sozinha. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está com a sua igreja. Oh, você não está entendendo? Você não está sozinho, você não está sozinha. Oh, querido, quando você sentir pressionado pelo diabo, pelos demônios, creia tão somente que a palavra do Senhor diz: você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus está contigo. E é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te capacitar para que você possa vencer as suas guerras espirituais. Se é que você acredita, eu quero entender isso. Aleluia. Pastor, mas o problema é mais forte do que eu. O problema é maior do que eu. O problema é mais, é mais resistente do que eu. Fica tranquilo. Fala para o teu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você não está sozinho. Se você não vai vencer pela força do seu braço, mas você vai vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E a Bíblia diz que a igreja orava. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Essa é a importância da igreja viver em comunhão. Então, essa é a importância. Da igreja viver em comunhão. Porque nós já aprendemos o que significa comunhão. Amém? Nós já aprendemos o que significa comunhão. Comunhão é participação conjunta. Compartilhar algo em comum. Relacionamento íntimo e profundo. Isso é comunhão. Quando há uma participação conjunta, aqui a Bíblia vai dizer que a igreja orava, então havia uma participação conjunta. Estavam todos reunidos em um lugar, orando, compartilhar algo em comum. Estavam orando pelo quê, presbítero Alain? Por Pedro. Existia algo em comum que eles precisavam orar. Mas por quem? Por Pedro, porque Pedro estava aprisionado, encarcerado. Então era um compartilhamento comum entre todos. Relacionamento íntimo e profundo. A igreja, ela tinha relacionamento íntimo com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Por isso que eles confiavam que através das suas orações o Senhor ouviria e poderia livrar Pedro da prisão, querido. Oh, Deus está falando contigo. Nesse tempo é necessário nós vivemos em comunhão. Porque só assim nós vamos alcançar o favor de Deus.
assim nós vamos alcançar a cura. Só assim nós vamos encontrar providência. Só assim nós vamos ver o cenário da nossa vida ser transformado. Glória a Deus. Só assim que nós colocaremos aqueles que estão em prisões em liberdade. Só assim. Será que você está entendendo? Por isso que é necessário você ter comunhão. E comunhão é relacionamento íntimo, profundo. E aí eu faço uma pergunta. Nesse tempo, você tem gastado mais tempo com relacionamento íntimo e profundo com quem? Com quem você tem gastado o seu tempo? Ah, pastor, aí começa a lista de desculpa. Aí começa a lista, irmão, sabe? Porque às vezes a gente não consegue, sabe o que? Reconhecer, chamar a responsabilidade para nós mesmos e entendermos que nós precisamos, muitas das vezes, abrir mão daquilo que nos distrai, abrir mão daquilo que nos afasta do Senhor. Será que você está entendendo? Nós somos mais tempo sendo íntimos do celular, da televisão, de pessoas, de lugares, do que propriamente da presença do Senhor nas nossas vidas. Quem está entendendo aí? Amém. Comunhão. É necessário que a gente, sabe, pratique, que a gente tenha comunhão com o Senhor. É você gastar o seu tempo se relacionando íntima e profundamente com Ele. Por que isso, pastor? Porque isso vai gerar fé no teu coração. Porque isso vai te fortalecer diante das batalhas espirituais que você enfrenta. Porque isso vai te dar o discernimento do Espírito e você vai conseguir discernir. Porque você vai ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro estava encarcerado em prisões. Em Atos capítulo 4. Olha só. No versículo 1 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Repita comigo aí. Nessa ocasião, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Com a intenção de maltratá-los. Com a intenção de quê, irmão? Com a intenção de quê? Maltratá-los. E aí no versículo 3 assim, ó: e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, discípulo do Senhor. Ele já tinha mandado matar Tiago. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então aqui nesse cenário, a igreja estava sofrendo uma batalha espiritual. A igreja estava sendo perseguida pelo rei Herodes. Não é diferente de hoje, dos nossos tempos. Não é diferente dos dias de hoje. A igreja ela sempre foi perseguida. Porque basta somente você falar a verdade, irmãos, que vão se levantar para poder te combater, para poder te calar. É só você pregar a verdade, que muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Muitas pessoas têm coceira nos ouvidos quando começam a ouvir a palavra da verdade. É a palavra de Deus, quem está entendendo? Amém. Porque a palavra de Deus nos expõe.
A palavra de Deus mostra quem verdadeiramente nós somos. A palavra de Deus mostra nossos defeitos. A palavra de Deus mostra, querido, quem realmente nós somos, pecadores miseráveis que somos. Mas a palavra de Deus também diz que nós também, em Cristo Jesus, podemos todas as coisas. Porque nós, em Cristo Jesus, antes que éramos inimigos, nos tornamos amigos dele. Amém. E por amor, ele entregou a sua própria vida para nos salvar. A palavra de Deus diz isso também. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Então aqui, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava em batalha espiritual. Mas, o que isso significa, pastor? A comunhão da igreja faz com que os céus e a terra se movam em favor daqueles que creem. Aleluia. Glória a Deus. Porque diz a palavra, a pastora Fabiane, que aquilo que ligarmos na terra é ligado nos céus. E quando se fala de ligar, está dizendo o quê? Ter comunhão, ter unidade, ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo sentimento, querido. Não adianta, não tem como você ligar alguma coisa na terra se tu não tiver comunhão. Aleluia. Meu Deus. Se eu pegar de repente Samuel, vem cá, aí eu pego Samuel, vamos começar aqui a ligar na terra ao céu. Aí eu começo a falar uma coisa, Samuel começa a falar outra. Eu começo a falar uma coisa, Samuel começa a falar outra. Não tem ligação, irmão. Eu começo a pedir para que Deus abençoe a minha vida, me faça prosperar. Amém? Não que isso seja errado, pelo contrário, é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que crê nisso, amém? Amém. Mas aí Samuel está orando também pela mesma coisa, mas para ele. Só que nós entendemos que se nós estamos unidos, se nós estamos em comunhão, em unidade, nós estamos aqui orar no mesmo propósito, amém? Nós temos que orar numa mesma direção. Isso sim é comunhão. Isso sim é unidade. Isso sim faz com que o Senhor incline os seus ouvidos e atente para a sua oração. E aí sim, querido, Deus começa a mover a sua mão para aquilo que você tanto deseja. Eu quero dizer aqui para casais, querido, você começa a orar com a sua esposa em unidade. Aleluia. Para que o Senhor comece a mover céus e terra em seu favor. Aleluia. Não adianta. Como eu disse aqui em Amós. Amém? Pode dois andarem juntos sem o mesmo propósito? Não dá, não tem como. Não adianta. Mas a igreja orava com o mesmo propósito. A igreja orava com a mesma intensidade. A igreja ela tinha uma direção, era orar para que Pedro pudesse ser liberto daquelas coisas. E aí a Bíblia vai dizer aqui, o anjo se apresenta e livra a Pedro daquele cárcere. E olha que a Bíblia diz que Pedro estava encarcerado com os pés e as mãos amarradas. Só que o anjo ele entra ali e ele desata aquelas prisões dos pés e das mãos e abre a porta da prisão para que Pedro saia. Só que a Bíblia vai dizer que aqui tinha 4. E aqui, quando nós falamos aqui de 4 seções de soldados, era que em um determinado lugar, aqui tinha 4, mais à frente mais 4, mais à frente mais 4, mais à frente mais 4. Eram 16 soldados e Pedro passou pelo meio deles sem que eles percebessem. Isso é milagre, querido, quem está entendendo? Aleluia. Mas só aconteceu um milagre porque a igreja se colocou no propósito de orar. Só aconteceu um milagre porque a igreja teve comunhão. Só aconteceu um milagre porque a igreja teve unidade. Outras coisas vão começar a romper na tua vida quando você tiver comunhão. As coisas vão começar a romper na tua vida, no teu casamento, quando você tiver unidade com o teu marido, com a tua
As coisas vão começar a romper na tua vida quando você tiver unidade com o propósito de Deus na sua vida. Começa a orar e você começa a pedir ao Senhor: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Porque eu quero realizar sim, Senhor. Eu quero ser bem sucedido sim, mas de acordo com o teu propósito. Quem está entendendo? Queridos, só se abre. Não vai haver impedimento para que o Senhor possa agir. Pedro, então, no versículo 5, ficou deitado na prisão, mas a igreja orava. Ficou deitado, detido. Mas a igreja orava intensamente. Aqui já havia uma ameaça de morte, porque Tiago já tinha sido morto à espada. E Pedro, ali, ele estava encarcerado, mas pensa comigo assim: Pedro estava preocupado? Não. Pedro estava amedrontado? Não. Pastor, qualquer pessoa numa situação dessa vai estar preocupado, vai estar amedrontado, porque já sabe que o amigo já foi. Então ele vai ser o próximo da lista. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença? A diferença é quando Pedro, por ele ter tido comunhão com Cristo, porque Pedro andou com Cristo, amém ou não? E Pedro viu todos os sinais e maravilhas e prodígios que o Senhor havia feito. E aí isso aí é outro tema. A gente especificar o que é sinais, prodígios e maravilhas. Mas ele tinha comunhão com Cristo e ele também desenvolveu uma unidade com Cristo. E por isso, quando ele estava no cárcere, ele não se abateu diante das circunstâncias. Tem gente que já está entendendo o que eu estou falando aqui. Aleluia. Quando você tem comunhão, quando você tem unidade com Cristo, você não vai se abater diante das circunstâncias. Você não vai se abater diante das circunstâncias. As circunstâncias não vão ditar o seu comportamento, pelo contrário. É você que vai se comportar diante das circunstâncias de uma forma diferente. Mas por quê? Porque você tem comunhão e você tem unidade com Cristo. Você não vai perder o seu controle, você não vai se desesperar, você não vai, querido, sair correndo igual a porta dos desesperados. Quem já era assim. Tinha um programa de televisão assim, a porta dos desesperados. Depois pesquisa lá na internet. O camarada saiu um maluco, um doido. Aconteceu uma coisa, né, ruim na minha vida. Porto desesperado. O urso do pica-pau. Quem tem comunhão, quem tem unidade, irmão, permanece nas águas tranquilas. Glória. Porque a Bíblia vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas. Ele vai te dar tranquilidade no momento de turbulência. Ele vai te dar tranquilidade no momento de aflição. Ele vai te dar tranquilidade no momento em que você está vivendo, querido. Ele vai te dar tranquilidade, a paz que excede todo entendimento. É Ele te guiar para as águas tranquilas. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso viver em unidade. A igreja precisa viver em unidade. Nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo há vários membros, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Amém ou não? Amém. O corpo, braço, perna, dedos da mão direita, dedos da mão esquerda, vários membros. Não importa qual membro que você seja, se é o dedo mindinho, se é o dedo polegar, se é o dedo indicador, não importa. Importa que você faz parte do corpo, você é membro do corpo de Cristo, amém? E a Bíblia associa o corpo de Cristo com a igreja do Senhor, porque Ele é o cabeça da igreja e Ele é o cabeça do corpo.
comando para a minha mão esquerda, para o meu braço sustentar esse microfone. E o Senhor, Ele é o cabeça, mas só vai haver unidade se eu tiver o quê? Só vai haver unidade se eu tiver o quê? Em comunhão. Porque quando Ele liberar o comando, querido, você precisa obedecer o comando, querido. Aleluia. Se Ele falar para você abandonar as práticas pecaminosas, você precisa abandonar as práticas pecaminosas. Sabe, o pecado de estimação. Você precisa. Fala assim, hoje é dia de libertação. Então, se o Senhor mandou você se largar, largue. Não fica cultivando. Sabe? É igual aquele brinquedinho de estimação que você tinha. Ah, esse brinquedinho traz tanta lembrança. Né? Tamagotchi. Quem lembra do Tamagotchi? Como aí? Que isso, pastor? Só tem também que vai também. Lembra, pastor, aí, Tamagotchi? Thiago Tio, Thiago. Quem lembra? Thiago? Thiago Tio, até eu. Tamagotchi. Era brinquedo do momento, era febre. Ficava ali cuidando do Tamagotchi, alimentando o Tamagotchi aqui. Ela fica levantando a mão lá em cima. Lá no finalzinho. Era brinquedo, era febre do momento. Só que chega um momento que você cresce, amém? Fala pro teu irmão, chega um momento que você cresce. E aí você tem que largar o teu brinquedinho de estimação. Chega um momento que você cresce, irmão, aí você tem que largar o pecadinho de estimação. Ah, é bonzinho, dá prazer, eu me sinto bem. Larga, porque o Senhor já mandou. Você é um membro do corpo. Você não pode estar ligado ao corpo e praticando aquilo que Deus não quer. Quem é que está entendendo? Amém. Aleluia, Deus está na casa, amém? Amém. É interessante que a estratégia do diabo é separar o membro do corpo, pastor. Porque quando você separa o membro do corpo, o que acontece? O que acontece? Morre, amém? Morre. Corta aí o teu dedo aí para tu ver. Se você retirar o galho da árvore, o que acontece? Seca. Amém ou não? Então a estratégia do diabo é sempre retirar. A estratégia do diabo é sempre afastar. Ah, mas poxa, a igreja tem problemas, a igreja tem dificuldade, a igreja é feita de pessoas, a igreja são feitas de pessoas que são imperfeitas, a igreja é você. Fala assim, a igreja sou eu. Por quê? Porque eu estou inserido no corpo. Agora, se você não estiver inserido aí no corpo, você não é igreja. Quem está entendendo? Mas a igreja é você, irmão. E a igreja está aí há mais de 2.500 anos. Mas você precisa entender que é na comunhão com o corpo, na comunhão com a igreja, é que você é amadurecido, é que você é fortalecido, é que você tem maturidade, amém? É através da sua comunhão com o seu irmão. Porque não pensa você que lá fora Deus vai usar a pessoa lá fora para poder te aperfeiçoar, não. Deus vai usar o teu irmão que está ao teu lado para te aperfeiçoar. Vai te ensinar a amar através do teu irmão que está ao teu lado. Eita. Dá um glória a Deus aí, cara. Ah, Senhor, eu quero amar como tu amas. Isso é o que? Unidade, porque é sentir a mesma coisa que ele sente. Quero amar como Cristo amou. Quer amar como Cristo amou? Tá bom, peraí. Ah, garoto. Tá bom.
Vou dar só um exemplo bem fácil, bem simples para você. Você chega aqui, faz aquela oração fervorosa, né, irmão? Que a irmã é do poder. Aí faz aquela oração: Senhor, quero amar como tu me amas, Senhor, como tu amou a tua igreja, Pai, eu quero amar. Aí tu vem toda, né, pomposa. Aí sobe essa escada, sobe essa rampa aqui. Aí a irmãzinha que está ali, ó, na recepção, tu passa por ela e fala assim: a paz do Senhor, minha irmã. A irmã, ó, nem tinha para você. Acabou, sentou o coração, o diabo já entrou. Entrou, irmão, o diabo já entrou. Mas ele falou comigo: ah, irmã, que negócio é esse? Eu dei a paz do Senhor para a irmã nem olha para a minha cara. Aí já está aqui no culto, já perdeu todo, sabe? Já perdeu o culto todo. Mas tu não tinha orado lá? Para tu amar igual o Senhor? Amém ou não? Quem está entendendo? E aí o Senhor está usando a irmã mesmo para poder exercer esse amor no teu coração. Ainda assim que ela não te olhe, ame. Ainda que ela não te olhe, fale. Ainda que ela não abrace, ainda que ela não te olhe, querido, fala bem dela, mas não sai daqui falando mal. Ah, eu não volto mais naquela igreja. Por quê? Porque a irmã não olhou para mim. Olha só, você vai ter que fazer de novo. É um ciclo. Quem está entendendo? É um ciclo, irmão. Reprovou, faz a prova de novo. Reprovou, faz a prova de novo. Reprovou, faz até você passar. Quem está entendendo? Tem quando você faz todas as provas, aí você não consegue a nota desejada para passar e você entra em recuperação. Na minha época era assim, recuperação. Eu tinha que estudar. Para quê? Para passar. Porque se eu não passasse, eu pegaria reprova. Aí eu teria que fazer a mesma série no outro lugar. E é assim a nossa vida, quem está entendendo? Amém ou não? Amém. Então, querido, nós precisamos ter comunhão. A igreja, ela está unida, orando intensamente por Pedro. E diz a palavra que por causa da comunhão da igreja entre os irmãos, e por eles estarem orando no mesmo propósito, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ouve a oração dessa igreja, e por isso manda um anjo lá para poder tirar Pedro do cárcere. E aí Pedro sai e bate na porta aonde eles estavam orando, e de repente a menina que está lá abre a porta e vê que é Pedro, e ela volta e diz: olha, ei, gente, e está todo mundo orando por Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, livra Pedro da prisão. Senhor, não deixa ele morrer, não, Senhor. Em nome de Jesus. E a menina: peraí, gente. Ei, presta atenção aqui, eu estou falando com vocês. Não, em nome de Jesus, que Pedro seja liberto, que Pedro seja salvo. Senhor, entra lá, toma aí, faz, acontece. A menina: gente, Pedro está lá fora. Aí todo mundo fala assim: que essa menina está de brincadeira. E uma coisa é isso, irmão: você orar pela bênção, orar pelo milagre e não acreditar que Deus pode te dar um milagre. Só que hoje não, hoje não. Mas em nome de Jesus, tu vai crer naquilo que você está pedindo. Porque o Senhor é poderoso para te dar muito mais abundantemente além do que você possa pensar ou imaginar. Ele pode e Ele vai fazer. Mas eu não sou merecedor. Isso aí é o diabo que está falando para você. É o diabo que está falando para você. Eu não sou merecedor de conquistar os melhores lugares da empresa, de fazer as melhores faculdades no Rio e fora do Rio. Isso é o diabo. É ele que diz essas coisas. Para quê? Para minar a tua fé, para te desanimar. Aí ele ganha, aí ele vence essa batalha. Mas em nome de Jesus, hoje você está entendendo qual é o significado da palavra comunhão. A comunhão leva à unidade. Aleluia! E aí vão lá, dão voz à menina, olham, abrem a porta e vem Pedro. Diga comigo: vem Pedro. Aleluia. Pedro bateu na porta, aí diz assim, ao reconhecer a voz de Pedro, versículo 14:
Tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, exclamou: Pedro, está a porta. Aí todo mundo, aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? Mas Pedro, versículo 16, continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. A Bíblia vai dizer que eles ficaram perplexos. Ô querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ficar perplexo com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ficar perplexo com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas antes que isso aconteça, você precisa entender o significado da comunhão e da unidade. Porque a igreja só avança quando há comunhão. A igreja só avança quando há unidade. Não dá, irmãos, para você estar aqui e você viver uma vida egoísta, uma vida pensando somente em você mesmo, porque isso não é reino. Quem está entendendo? Eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, e depois que Deus quiser prosperar, o que você vai fazer? Eu quero viajar, e depois que você viajar, eu quero comprar um carro, e depois que você comprar um carro, eu quero uma casa, e depois que você comprar, eu quero, e mais o que, irmão? Quem que quer mais? Porque o propósito de Deus te abençoar é que você olhe para aquele que está do teu lado e seja generoso com ele, amém, irmão? Esse é o propósito que o Senhor tem interesse de te abençoar. É você olhar para o teu próximo e atender a necessidade dele, amém? Amém ou não? Amém. É isso. Vai visitar os órfãos, as viúvas, os pobres. Esse é o verdadeiro jejum, como diz lá em Isaías. Quem está entendendo? É isso, irmão. Isso é reino. Isso é reino. Isso é reino. Por isso que a igreja precisa estar o quê? Em comunhão. Por isso que a igreja só vai avançar se a igreja entender o propósito. Porque as pessoas que entram por essas portas, elas querem ver algo diferente que elas estão vendo lá no mundo. Elas querem ver algo diferente. Porque lá no mundo elas estão cansadas de ver o egoísmo, de ver a injustiça. Elas estão cansadas de ver ali que pessoas que só pensam em si mesmas. Elas estão cansadas disso. E quando elas entram por essa rampa, elas querem ver algo diferente. Mas se eu não for regenerado, se eu não viver em comunhão com Cristo, se eu não viver em unidade com Ele, eu não vou agir como Ele agiu. Eu não vou sentir como Ele sentiu. Eu não vou enxergar o meu próximo como Ele me enxerga. Mesmo sem dever, com defeito, mesmo com pecado, ainda assim eu amo e estendo a mão para levantá-lo. Aleluia. É isso. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Não é viver um evangelho raso, não, irmão. É viver um evangelho profundo. É viver um evangelho intenso. É esse evangelho que o Senhor quer de mim, de você. É que a gente faça a diferença nesse tempo e nessa geração. Aleluia. Quantos querem fazer a diferença nesse tempo? Quantos querem fazer a diferença nessa geração? Então fala, Senhor, não passo de mim o teu Espírito não, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Aleluia. Eu quero viver em unidade com Cristo. Quero agir como Ele agiu. Quero falar como Ele fala. Quero olhar como Ele olha. Será que você está entendendo? Quantos estão entendendo? Amém. É isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
comunhão com a igreja não é opcional para quem quer permanecer firme na fé e vencer o inimigo. É na comunhão que há força, apoio, oração, ensino, vigilância e crescimento espiritual. O cristão isolado se torna um alvo fácil. Já o crente em comunhão com o corpo, ele está debaixo da cobertura espiritual e é fortalecido no Senhor. Quando você está afastado do corpo, você se torna presa fácil. Ah não, agora eu quero viver, porque agora eu já estou cheio, né, de problemas, cheio de decepções, mas o Senhor quer você no corpo. Não, mas eu quero sair. Se torna uma presa fácil. É aqui que o Senhor quer te aperfeiçoar, é aqui que o Senhor quer te moldar, é aqui que Ele quer te amadurecer, é aqui que Ele quer te fazer crescer, querido. É aqui, é juntamente com o seu irmão. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo. Mas você quer fugir, quer se isolar. Se isolando se torna uma presa fácil. Você sabe aí, a lei da natureza ela é verdadeira. Quem se afasta do bando se torna uma presa fácil para o predador. Essa é a realidade. Amém? Então tá todo mundo ali andando juntinho ali, ó. Não tem problema. O inimigo fica à espreita, só olhando ali, ó. Mas ele vê um se afastando, um ficando para trás. Aí ele já começa a babar, aí ele já começa a lamber assim os lábios dele, aquilo ali já é uma presa fácil. Agora eu vou atacar, eu vou destruir, eu vou matar, porque foi para isso que ele veio, para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você precisa estar em comunhão, em unidade. Porque na comunhão e na unidade é uma cobertura espiritual. E isso no mundo espiritual faz toda a diferença, minha irmã. Talvez você não consiga ter um entendimento, mas no mundo espiritual isso faz toda a diferença quando você tem uma cobertura espiritual. O diabo vai olhar para você e vai assim: não, esse aí eu não posso tocar não. Sabe por quê? Porque ele está em comunhão, ele está em unidade. Aleluia. Ele está se submetendo à autoridade que Deus delegou. E aí eu falo sobre a autoridade eclesiástica também. Quando você se submete a uma autoridade eclesiástica, você está em quê? Você está protegido espiritualmente, amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. E aí o diabo não te toca. O diabo ele olha e fala assim: não, esse aí eu não posso tocar. Esse aí está em comunhão. Esse aí está em unidade. Esse eu não posso tocar. Por quê? Porque ele está próximo. Ele está ali, ó, junto. Amém? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.